A pergunta foi, será que o genro do Trump pode ser o anticristo? Lógico que no âmbito de todas as possibilidades, nós teríamos que analisar não o fato dele ser judeu, porque aí entra na cosmovisão do antissemitismo também, que ele tem que ser judeu, mas ele não tem que ser judeu, os textos não falam sobre isso. Ele não é o assírio, a não ser que a descendência judaica dele tenha vindo de Irã, Iraque, Pérsia, Líbano, Síria, alguma região do Império Assírio. Pode ser, muitos judeus vieram, a maioria dos judeus quando foram dispersos para o Oriente Médio, né? Mas aí nós temos algumas coisas em questão. Temos todas as profecias, então a gente puxa o império do anticristo como sendo os pés da estátua, que são uma mistura de barro e ferro. Ferro a gente sabe que é uma extensão do Império Romano, as duas pernas do Império Romano, e aí chega nos pés com uma parte de ferro que ainda é o Império Romano, que foi toda a Europa, então é todo o mundo ocidental e oriental. E o barro, que é um mix. Muitos profetas modernos dizem que essa é a aliança vermelho-verde, verde-vermelho, que é a aliança entre comunistas e islamistas. Aí entra na profecia do Albert Pike, o satanista, que a gente até estudou nas nossas aulas. Deixando isso de lado, vai. Profecia de Daniel 7, são chifres. É um chifre que não é nem um chifre atual. Quando ele subir, ele tira 3 e entra no lugar desses 3. Então ele não é um rei, não começa como um rei dentro da estrutura do império satânico dos últimos dias. Ele é chamado de o Assírio, ele vem da região do norte, do Império Seleucida, porque nós temos a profecia do bode que vem contra o carneiro da Pérsia, da Medo-Pérsia. Esse bode foi muito provavelmente Alexandre o Grande, e aqui está o ponto que eu queria falar. Nós temos cumprimentos absolutos na história e parciais depois, e temos cumprimentos parciais na história e absolutos depois. O que significa isso? Alexandre o Grande parece ter sido um cumprimento absoluto na história de todos os eventos que aconteceram, com o grande chifre sendo cortado, 4 generais subindo no seu lugar e de um desses 4, o pequeno chifre do anticristo. Então a gente tem um cumprimento histórico absoluto que continua nos nossos dias com uma interrupção. A partir de um certo versículo para frente, você vai entrar no pequeno chifre do anticristo. O que a gente está vendo hoje, com a formação desse império, a gente pode dizer, então o Irã estava dando, é o carneiro que estava dando marradas para todo lado, mas não é um cumprimento histórico. O histórico já aconteceu. O Irã não é mais o Império Medo-Persa, ele já é outro bicho, já é outro negócio. Então eu posso dizer que eu estou vendo um cumprimento parcial, meio que sombra daquilo que já foi e que já se cumpriu no absoluto. Então vamos dizer que o Trump seja o império de Alexandre o Grande, projetando para nossos dias. Ele tem que ser cortado, tem que subir 4 no seu lugar e o chifrezinho do anticristo vem aqui, de um desses 4. No caso do cumprimento absoluto histórico, Alexandre foi cortado, Seleucidas, Ptolomeus, o Lisímaco e o Cassandro, esses 2 eram menorzinhos lá para o lado da Macedônia. Aí a gente tinha no sul os Seleucidas, os Ptolomeus, e no norte os Seleucidas. E desse império do rei do norte de Daniel 11, dos Seleucidas, sai o Antíoco Epifânio, que a gente conhece nas guerras dos Macabeus, da festa de Hanukkah, que foi justamente a derrota dele que fez o cenário para a primeira vinda de Cristo. Volta tudo isso e projeta no que nós temos hoje. Se o Trump fosse o Alexandre o Grande e fosse cortado, quem que vai subir? Quem são os 4 que sobem para depois subir o pequeno chifre? Daniel 7. Quem são os 10 que são reis? Quais são os 3 que serão cortados para subir
cortados pelo pequeno chifre que vai subir, que vai se tornar maior que os outros e vai ser o anticristo. Veja que nós temos um monte de cenários para encaixar. Então, nós não podemos ser levianos e falar, não, é o fulano. Não, eu não sei, porque é o Bin Salman, o cara da Arábia Saudita, mas ele já é rei. O anticristo, dentro do cenário, ele não começa como rei. Ele começa a dar estrutura e depois eles só vão receber, todos os chifres vão receber sua autoridade para transferir para o anticristo. Então... Também pode ser uma grande surpresa para todo mundo, né? Apareceu o cara de repente assim. Pode ser que seja uma pessoa que ninguém nem sabe ainda quem que é, nem desconfia. Ou não. O importante é que nós esperemos. Quais são os marcadores que Jesus nos deu? Jesus nos deu um marcador. Mateus 24:15. Quando vocês virem a abominação desoladora, falada por Daniel, aqui no templo, no santo lugar, agora vocês vão começar a contar seus 42 meses, seus 1.260 dias, 1.290 dias e etc. Esse é o marcador que Jesus nos deu. Aí, como a gente foi buscar a abominação desoladora lá em Daniel, descobrimos que é um evento que acontece no meio de uma semana de 7 anos. Então, nós temos bastante sinais para esperar tudo isso se cumprir. Lógico que se você não estiver aqui, você vai ser arrebatado antes, você não precisa nem saber nada disso. Só vive feliz e fala de Jesus por aí, já tá bom. Mas, se você entrar dentro desse cenário, não culpe Deus por estar aqui. Agora eu vou falar uma coisa importante, que não tem nada a ver com isso que eu estava falando agora. O povo ocidental do berço esplêndido, nós, que aceitamos a Cristo para sermos prósperos, bem-aventurados, curados, libertos, não tem nada de errado com isso, tá? Mas a salvação não é isso. Isso é resultado da salvação. Nós não somos salvos para isso. Isso faz parte da consequência de nós sermos transferidos para outro reino. Mas nós que nos convertemos, não porque queremos Deus, mas precisamos de uma varinha de condão, uma fada madrinha ou, né, um banco, que muitas vezes o que nós queremos é um Deus que nós possamos manipular para nos dar o que nós precisamos. Isso é o pensamento ocidental. Se você hoje pensa, eu não vou sofrer nada, eu vou embora logo, e você tiver de passar pelo início de dores de parto que seja, se você tiver de estar lá em Juiz de Fora, no meio das águas, você continua amando a Cristo, você continua se rendendo a Ele, você continua louvando e agradecendo a Deus, ou você vai dizer, Deus, por que você deixou isso acontecer comigo? Eu sou fiel, eu fui à igreja, eu sou dizimista, eu oro todos os dias, eu vou em todos os cultos, como que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Primeiro, você não entendeu nada do Evangelho, zero. Vai para o primeiro apelo que você ouvir de novo. Deus nunca prometeu que você teria vida de berço esplêndido aqui na terra, neste momento, até a segunda vinda. Pelo contrário, Ele prometeu um caminho estreito, com perseguições, tribulações. Os nossos irmãos, os apóstolos, foram todos mártires. O fato de nós estarmos protegidos nesse berço esplêndido, abençoado que Deus nos deu, não é para nós acharmos que não vamos sofrer nada. É para nós sermos gratos que Deus nos plantou num país onde nós podemos subir num banquinho em qualquer lugar e falar de Jesus, e porque não estamos fazendo. Temos de fazer. No mínimo, você vai num café e você abençoa as pessoas que estão ali em nome de Jesus. Porque em nome de Deus, um Deus sem nome, muita gente crê em deuses sem nome. Alá é um Deus qualquer. Nós servimos a um Deus que tem um nome. O seu nome é Jesus. E há somente um nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. No céu, na terra, acima nos céus, embaixo da terra, só tem um nome. Só tem um nome. O anjo lá em Apocalipse 5, ele saiu para procurar quem é que podia, quem era digno para abrir os selos, para poder abrir o livro. E João, ele entendeu a importância de ser encontrado esse.
que abriria os selos para liberar os eventos da segunda vinda, para que nós pudéssemos ter o resgate da ressurreição que nós aguardamos. A terra geme pela ressurreição do homem, porque na ressurreição do homem acontece a redenção da criação que estava sujeita ao homem. E por isso nós temos que manter os nossos olhos firmes em Jesus, aconteça o que acontecer. E se vierem as tragédias, nós vamos ajudar uns aos outros, nós vamos enviar o dinheiro para quem tem que ir, nós vamos também ser mãos e pés, mas nós não vamos negar a Cristo e colocar a culpa em Jesus, porque nós que nascemos em Cristo por causa de uma prosperidade, não entendemos que nós nascemos, na verdade, para sermos participantes dos seus sofrimentos. Se todos os discípulos, apóstolos, morreram mártires, menos João, tentaram, mas Deus decidiu poupá-lo. Quem somos nós para querermos não passar por nada? Você quer uma coisa? Você consegue imaginar uma coisa hoje pior do que ser lançado aos leões? Ser preso num palo e ser acendido, incendiado? Você consegue imaginar uma coisa dessas? Muito dificilmente nós passaríamos por isso aqui no Brasil, na nossa realidade, na perseguição até mesmo do anticristo. Muito difícil aqui no Brasil esse tipo de coisa acontecer. Mas se acontecesse com os seus, com a sua família, você negaria a Cristo? Você continuaria seguindo a Cristo? É ali que a gente está testando o nosso amor por Ele. Eu morreria por Ele como Ele morreu por mim? Porque se eu entender a minha salvação, de que eu vou desta vida para a vida, ainda que eu morrer no meu corpo, eu viverei, isso muda tudo. E a minha salvação, ela vem primeiro para o meu espírito, depois para a minha alma e depois para o meu corpo. Ela vem para o meu ser que é eterno. Mas se eu perecer aqui na terra, há uma esperança. Essa é a esperança dos crentes, a esperança da glória. A esperança daqueles que creem em Cristo. Esperança da glória. Essa dimensão é a glória. A ressurreição é a glória. O reino desce para a terra, nesse governo milenar glorioso de Cristo. Então a gente precisa repensar nossa cosmovisão, da onde a gente tira as nossas interpretações e visões da escatologia, e também a nossa visão do Evangelho, para que nós saibamos ministrar e pregar o Evangelho. Como eu vou pregar uma coisa que eu não entendo? Tá certo que quando o Espírito Santo aparece, né? A gente fala o que for e a pessoa parece que recebe aquilo, glória a Deus. Às vezes a gente não falou nada com nada, mas Deus, se chegou no momento de resgatar aquela vida, você falou Jesus, ela já se debulhou em lágrimas. Mas nós temos uma parte, uma responsabilidade de nós termos o conhecimento da glória de Deus que está na face de Jesus. E isso envolve conhecer esta palavra. Estarmos escondidos nela. Esse era a melhor imagem de Jesus para a justificação, né? Não é nem o papelzinho, é nós dentro dele, que é a palavra, o verbo que se tornou carne. Então que a gente possa repensar nossa salvação, nossa redenção, nossa cosmovisão bíblica, até mesmo as nossas doutrinas, para que nós estejamos prontos, aconteça o que acontecer, para permanecermos firmes com o nosso amado e ainda ministrarmos vidas em meio a toda a loucura que pode acontecer conosco. Amém? Amém. Shalom, shalom.